Paz do Senhor a todos. Trago uma mensagem hoje da parte do Senhor para os nossos corações. Vamos ler lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, a qual retrata uma história de um homem chamado Ezequias. Este homem, ele começou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 25 anos. E quando ele começou a reinar em Jerusalém, ele percebeu que os cultos ao Senhor já não existia mais. Mas ele percebeu também que existia altares de deuses estranhos, ídolos. E a Bíblia vem nos falar que Ezequias, ele fez algo que viesse agradar aos olhos de Deus. Ezequias, ele começou a reinar em Jerusalém, e a história de Ezequias nos fala que ele derrubou os altares, os ídolos, e ele também estabeleceu o culto ao Senhor. A palavra do Senhor, ela já começou a voltar. O povo já tinha acesso à palavra de Deus. Então Ezequias, ele fez algo que viesse agradar ao seu Deus. E Ezequias, no momento de muita dificuldade, a qual ele passou em sua vida. Por isso, nesta mensagem que eu trago para a igreja, para nossos corações, o tema desta mensagem é o poder da oração. O poder da oração na vida do cristão, no servo do Senhor, faz toda a diferença. A oração, o clamor, a súplica ao seu Deus, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Vemos que Ezequias estava passando pela uma situação a qual ele sofria de uma enfermidade. E o texto vem nos falar que a enfermidade era mortal. E ele, recebendo uma visita do profeta Isaías, a qual o profeta Isaías levava uma mensagem do Senhor para a vida de Ezequias, a qual o profeta Isaías dizia que era para ele colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. Aí imagina só, nós estando ouvindo uma mensagem dessa, vindo da parte do nosso Deus, daquele que sabe todas as coisas, daquele que ordena a vida e também a morte. Ezequias, ouvindo aquelas palavras, Isaías saindo, Ezequias, ele não veio a blasfemar o seu Deus. Ele não ficou se maldizendo. Mas o que ele fez foi virar para a parede e orar e buscar o Senhor em oração. Então, por isso que o tema desta mensagem é o poder da oração. Ele virou para a parede e ele clamou ao seu Deus. Ele conversando com o Senhor e dizendo: Senhor, tu tem visto, sabe que eu andei nos teus caminhos retamente. Porque ele, na verdade, ele fez uma grande mudança, reviravolta lá em Jerusalém. Quando ele começou a reinar, já foi falado aqui na mensagem, o que ele fez? Ele restabeleceu os cultos do Senhor, a qual estava parado, já não existia.
ele agradou aos olhos do Senhor, derrubando os ídolos e os altares. Então, ele viu, o Senhor sabia e viu a trajetória de Ezequias. E ele orando ao Senhor, buscando em oração, chorando muito, o Senhor ouviu as suas orações. O Senhor ouviu o seu clamor. E ordenou que Isaías voltasse e dissesse a ele que tinha ouvido o seu clamor e que ele daria mais 15 anos de vida a Ezequias. Aí observamos, imagina só, igreja, nós irmãos, o Senhor, nosso próprio Deus, falando algo maravilhoso de nossas vidas. O Senhor ouvindo o clamor de Ezequias e sabendo realmente que ele tinha andado reto nos seus caminhos, o Senhor resolveu mudar a situação. O decreto que ele tinha mandado Isaías levar. Então mudou a história de Ezequias, foi a obediência. A igreja do Senhor, ela tem que entender que ela tem que ser obediente aqui na terra para agradar aos olhos do Senhor. Não é obediente para mostrar para o nosso irmão, para o nosso pastor. Porque vai existir situações, momentos que vai estar só você e o Senhor. E se Ezequias não tivesse andado retamente nos caminhos do Senhor, o que seria dele? Mas a atitude dele de obediência ao Senhor mudou toda a história. Ele clamou ao Senhor. Ele foi atrás daquele que verdadeiramente daria a sua cura. E foi assim que o Senhor fez na vida de Ezequias. Ordenou que o profeta, o mesmo que foi levar a notícia ruim, voltasse e falasse a notícia boa. Louvado seja Deus. A notícia a qual levou a cura de Ezequias. Deus, ele quer de mim e de você a obediência. E quando nos momentos difíceis que nós nos encontrarmos, que orarmos ao Senhor, o Senhor vai nos ouvir e vai nos atender alegremente. Aí observamos como nosso Deus, ele é amoroso. O nosso Deus é maravilhoso, igreja. Vemos o contraste. Nós vamos ver lá no livro de Jonas, no capítulo 2. Vamos ver que Jonas, ele orou ao Senhor. Mas por que Jonas orou ao Senhor? Jonas por desobediência ao Senhor. Porque o Senhor ordenou que ele fosse lá para a terra de Nínive. Mas ele quis fugir da presença do Senhor, da face do Senhor. Ele não queria obedecer o que o Senhor tinha ordenado a ele. Então ele fugiu, pegou um navio e foi para a terra da onde? O caminho dele era para Tarsis. Mas só que não adianta fugir. Não adianta querer fazer a sua própria vontade. Deus, ele pode mudar o quadro da minha e da tua vida. Mas tudo é no tempo de Deus. Jonas sendo jogado no mar. E um grande peixe engoliu Jonas. Aí Jonas, ele relata, se nós formos ver, Jonas relata que ele estava o quê? No inferno. Ele se encontrou, imagina só a situação de Jonas dentro da barriga do peixe. Mas foi somente pela desobediência. Mas quando ele orou e clamou ao Senhor, ele orou. Clamou ao Senhor, o Senhor atendeu ele. Tirou ele da barriga do peixe, ordenou que o peixe fosse levar ele lá na cidade de Nínive.
E quando ele começou a falar ali do que o Senhor tinha ordenado a ele, começou a falar para o povo daquela cidade, o povo daquela cidade, ele se humilhou. Eles se humilharam diante do Senhor. E o Senhor vendo tudo, e vendo o clamor, vendo a humilhação daquele povo, mudou a situação da cidade de Nínive. Então, o poder da oração. A oração, ela pode mudar o custo, a situação que você está vivendo, igreja. Que o mundo está vivendo. O Senhor, ele pode mudar a situação lá da tua parentela, do teu vizinho, porque a igreja do Senhor, ela está protegida. O Senhor, ele não vai deixar que a peste, a praga, ela venha entrar na nossa tenda. Ele ordena um anjo para nos proteger, para nos guardar. Mas Deus, ele pode mudar a situação, o quadro de toda a humanidade. Sabe, aquele que ainda não conhece a Deus. Porque assim como Deus, ele ama o justo, ele também ama o pecador. Às vezes nós não entendemos por que aquele que nós achamos que é bonzinho morre logo, e aquele que não presta, como nós vemos alguém falando, está vivo. É porque Deus está dando chance para esse que ainda não conhece a Ele se arrepender. Assim como Deus deu chance também lá para a terra de Nínive, para a cidade de Nínive. E quando aquele povo se arrependeu, Deus não destruiu aquele povo. Deus não deixou aquele povo perecer. Então Deus, ele conta comigo. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com a igreja. A igreja é a diferença na terra. A igreja é a diferença na terra. Deus, ele quer ouvir o clamor da igreja. Deus, ele quer ouvir a oração para que o poder da oração venha mudar a situação. Aí nós vemos lá no livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor, Atos capítulo 12. Nós vemos que Pedro, ele foi preso. Ele estava encarcerado. Mas o que o texto vem nos falar? O texto vem nos falar que a igreja estava orando pela vida de Pedro. A igreja não se calou. A igreja estava orando, clamando pela vida de Pedro. Louvado seja Deus. Aí nós vemos que Deus ordena que o anjo vai lá, os anjos vão lá, e tirar Pedro lá do cárcere. Pedro não ficou encarcerado, nem a prisão deteu Pedro. Por quê? Porque o poder da oração fez a diferença. Tinha uma igreja orando, tinha uma igreja buscando, intercedendo pela vida de Pedro. Intercedendo. Tiago já estava morto, ao fio da espada, mas tinha uma igreja de pé, orando pelo aquele que estava vivo, que estava preso. Pedro poderia ser morto a qualquer momento, mas o poder da oração fez a diferença. Sabe o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida? É o poder da oração. É a oração, é quando nós nos curvarmos, é quando nós decidimos a adorar, a buscar o Senhor em adoração, em louvor, porque somente nós estarmos orando, louvando ao Senhor, nós vamos ganhar a batalha, nós vamos ganhar. A guerra vai ser vencida, porque o Senhor é que vai estar pelejando por nós. É o Senhor, igreja. Nada é impossível quando tem um povo, uma igreja orando. Pedro estava encarcerado, mas não permaneceu encarcerado. Pedro saiu, porque tinha um povo pelejando por ele.
não em guerra, com espada, mas sim em oração. A oração faz a diferença na minha, na tua vida, na vida de todos aqueles que nós clamarmos. Pedimos a misericórdia. Então vamos clamar, vamos estar junto, unido, de mãos dadas em oração.